Sejam todos bem-vindos, estamos aqui começando aqui com mais uma atividade aqui do UnaSUS. Hoje nós estamos com um bate-papo com dois grandes amigos do movimento de saúde que vão aqui bater um papo conosco sobre regulação em saúde, né? Que é isso e algumas considerações sobre isso. Aqui à minha direita, meu amigo, meu professor Jorge Arada, aqui da Unifesp, médico, pediatra, já foi secretário de saúde, já tem uma experiência grande no Ministério da Saúde, e se eu passar a ficha corrida dele aqui, a gente vai ficar só falando do currículo desse homem. Aqui na minha esquerda nós temos também outro grande amigo meu, que é o Dr. Daniel Beltrame. Dr. Daniel é professor da Universidade de São Caetano do Sul, médico sanitarista com uma formação voltada para a administração hospitalar e de sistema de saúde, mas que tem aí uma vivência aí já de alguns anos na gestão do sistema de saúde, de hospitais, né? Basicamente, teve a oportunidade, aí, inclusive, de implantar um grande serviço hospitalar aqui na região metropolitana de São Paulo. E que tem aí uma experiência de ter sido consultor do Ministério da Saúde aí por 5 anos na área de urgência e emergência, e vai colaborar aí bastante conosco numa discussão de regulação, principalmente de conceitos mais inovadores da gestão hospitalar e dessa relação, né, que se tem entre regulação e os leitos hospitalares, que eu acho que também acaba sendo um gargalo, né? Então, aí, acho que apresentações feitas, queria abrir esse bate-papo aqui com os meus amigos, abrindo aqui para o professor Jorge. Acho que você já respondeu essa pergunta 1000 vezes. Mas o que é esse negócio que o pessoal chama de regulação, Arada? Pois é. Olá, tudo bem com vocês? Satisfação muito grande estar aqui com os dois amigos também, né? Poder revê-los e compartilhar esse momento, esperar contribuir com vocês. Por mais que a gente responda a questão da regulação, mas acho que toda vez a gente repensa nessa questão do que é regulação, né? Porque é uma questão que realmente é extremamente complexa. Efetivamente é possibilitar o acesso da população, aperfeiçoando processos de prestação de serviços, modificando, alterando esses processos, de forma que atenda às necessidades da população, às demandas da população e garantindo integralidade e equidade nesses processos, né? Quando a gente fala de regulação, né, acho que aí eu vou até fazer um ping aqui com o Daniel, fica uma situação que ela abre um leque muito grande, né? Porque nós temos regulação de praticamente tudo, né? Principalmente com o formato de Estado que nós temos. A gente tem regulação de saúde, mas a gente tem regulação em energia elétrica, a gente tem regulação em água, a gente tem regulação em uma série de coisas. Como que a gente poderia conceituar de uma maneira muito fácil para as pessoas essa questão, né? Qual é a função, o que é essa função regular? Acho que, de uma forma mais simplificada, é um processo de alterar a questão da prestação de serviços de forma que atenda às demandas da população. O processo em si não é simples, porque existem dimensões da regulação, como você coloca, né? Existe uma dimensão que é mais sistêmica, existe uma dimensão da regulação que é mais com relação aos serviços de saúde ou à atenção da saúde. E existe uma outra dimensão, e esta geralmente é que a gente foca, que é a regulação das ações de saúde, onde geralmente a gente coloca a questão do complexo regulador, da questão dos acessos, né, de uma central de regulação, mas temos que entender que dentro da organização do Estado brasileiro, do Sistema Único de Saúde, esse processo, por exemplo, da regulação do sistema é de fundamental importância. E aí trata-se de uma regulação desde a dimensão da saúde suplementar, com a ANS, por exemplo, a Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Nós temos, inclusive, previsto na Constituição e na Lei 8.080, a nossa Lei Orgânica da Saúde, que coloca a questão de nós temos que regular e ordenar a própria formação dos profissionais na área da saúde. Coisa que nós víamos num trabalho importante que ressalte-se com a lei do Mais Médicos, por exemplo, acho que foi, depois de tanto tempo, um grande movimento na tentativa de ordenar, por exemplo, a questão da formação médica. Então, vou fazer um pong para você já, mas quero, antes disso, cumprimentar os amigos que nos assistem agora pela UnaSUS, dizer que estar aqui é um prazer imenso, porque acho que
vocês estão em frentes, ocupando espaço nesse momento, para melhor cuidar dos brasileiros, que no meu ponto de vista são prioritários. E poder estar nessa conversa, acho que não é só uma honra, é uma coisa que nos alimenta e nos motiva bastante. Quero cumprimentar o professor Arada, meu professor também, companheiro de desafios e de gestão. Quero cumprimentar o Maurice, que ele não se auto-apresentou, mas um gestor de sistemas, um gestor de serviço no campo de hospitais e agora nos ajudando também a pensar a atenção básica em cenários complexos, como a região metropolitana de São Paulo. Então, nós somos gente com um monte de experiência interessante e acho que sofremos para aprender e compartilhar é importante, inclusive, para continuar aprendendo. Então, já entrando direto no meu PONG, eu acho que tem um detalhe que nós, do ambiente de saúde, precisamos, de alguma forma, dialogar com um marco, com um referencial do século XX, que é a história da nova gestão pública, né? A gente vê uma reforma do Estado, o Estado indo se organizar numa lógica de vou ser, entre aspas, menos prestador de serviço e mais regulador do serviço prestado. Aqui não estou fazendo nenhuma advocacia em favor ou contra o modelo. Estou tentando fazer um recorte factual do que nós vivemos. E o governo brasileiro, de alguma forma, fez uma opção por isso, quer dizer, trazendo as agências reguladoras, e no caso da saúde, duas, né, para a cena de gestão do processo, só que usando uma estratégia, um conceito de regulação um pouquinho diferente do nosso, porque o nosso é mais a quente. Como fazer essa necessidade alcançar o que ela precisa, seja uma capacidade humana, um recurso, no tempo em que ela precisa. Como fazer um serviço de saúde e como fazer em escala um sistema gerar isso, né? Então veja a proporção desse desafio. E aí lembrar, o indivíduo que cuida também regula, né? E aí como pavimentar essa estrada para que esse caminho se dê da forma mais fluida e justa possível, né? Acho que você toca num ponto, Daniel, que eu acho que é crucial, né? Assim, acho que a gente falar de regulação e não discutir modelo, né, de Estado, como você bem trouxe, eu acho que a discussão ela fica meio capenga, né? Ela fica meio solta. E eu acho que, fazendo um link, né, da fala do Arada e sua, todo esse regramento, né, todo esse arcabouço regulatório macro, né, de ANS, e Anvisa e todo o regramento do SUS, que de uma certa forma acaba exercendo um papel regulatório do próprio sistema, e como que isso se configura para a regulação de acesso, propriamente dito, né, que talvez seja a figura de regulação que o profissional na ponta que mais lhe seja sensível, né? A gente sabe que as ações de vigilância sanitária no nível municipal também acabam tendo um impacto na vida, mas acho que para o médico, da assistência, do dia a dia, acho que as ações de regulação de acesso acabam sendo mais sensíveis. Um pouquinho, né? Acho que o Arada podia dividir conosco um pouco dessa história, né? De como que essa coisa de regulação de acesso começou essa discussão pelo Brasil e tudo, e como que ela se configura, né? Acho que acaba tendo um papel, né? A regulação de acesso ela acaba sendo meio a geni do processo, né? Sim. Então, todo mundo quer tacar uma coisa na regulação, a culpa está sempre na regulação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O processo de regulação, Maurice, realmente, como você coloca, ele meio que age como um amortecedor com pressão de todos os lados. Pressão do cidadão usuário, pressão do prestador, pressão do gestor, pressão do trabalhador. Como é que a gente consegue fazer essa moderação de forma a atender a necessidade da população? A história desse processo já começa anteriormente à criação do Sistema Único de Saúde. Já anteriormente, já na década de 50, 60, com as caixas, né, de previdência, depois com o antigo NPS, o INSS, havia a necessidade, naquele momento, de ampliar a oferta de serviços, mas também muito baseado não só no serviço público, mas com a contratação de serviços terceirizados, né? E, nesse sentido, houve a necessidade tanto de fazer a regulação da contratualização, do monitoramento dessas ações, da avaliação, da auditoria do pagamento, mas também regular a questão do acesso. Historicamente, o sistema sempre foi muito fragmentado. Hoje nós estamos numa tentativa aí enorme de constituição de rede de atenção à saúde, e acho que é nesse bojo que a gente tem que trabalhar a questão da regulação. Mas, desde aquela época, o processo tanto da assistência e, consequentemente, da regulação foi muito procedimento centrado,
né? E esse tipo de problema nós temos até hoje, né? Porque se a gente precisa avançar dentro de uma lógica de rede de atenção à saúde e a gente precisa avançar dentro de uma lógica de linhas de cuidado, não dá para a gente ficar baseado na questão da regulação de acesso só em procedimentos, seja de consultas especializadas, seja de internação, seja de urgência e emergência, ou seja de apoio diagnóstico. É indissociável o processo de regulação do aperfeiçoamento da gestão da clínica e da gestão do cuidado. E aí entra o que o Daniel colocou, que a gente tem que fazer uma regulação a quente. Claro que temos que conversar a questão da macro com a micropolítica, a questão dos sistemas, a questão de como está organizado o complexo regulador, mas nada disso vai adiantar se a gente não trabalhar no bojo da questão da negociação e do aperfeiçoamento da gestão do cuidado, desde a unidade básica de saúde até o hospital de maior complexidade, né? E na tua visão, Daniel, assim, olhando, né, para essa dimensão do acesso, né, eu penso como Arada, assim, eu acho que a gente tem que, como você mesmo colocou, acho que a regulação é um processo que ele precisa ser avaliado de uma maneira mais ampla. Na tua visão, que já viu o sistema de vários lugares e perspectivas, como você enxerga que a regulação ideal deveria ser? As visões idealizadas, eu tenho um pouco de medo delas, né? Porque elas podem virar uma premissa, um sofisma, uma prateleira. Nós estamos numa certa época de fetiche com consultorias, né? Então, o mundo das consultorias internacionais estão chegando no Brasil nesse momento, porque eficiência é a palavra da vez, mas produzir eficiência sem um modelo, que eu acho que é isso que você está provocando, né? Então, acho que não é uma situação ideal, acho que a gente poder analisar criticamente, com baixa afetividade e desapego a algumas experiências que nós vivemos, para tentar, em cima da crítica delas, pensar movimentos de aperfeiçoamento. Mas eu quero trazer esse cenário, essa problematização que o Arada está nos apresentando. Quer dizer, se você perseguir o recurso, e o recurso for as fronteiras para que o processo de regulação evolua na lógica de cuidado para uma pessoa, toda hora você vai ter um estanque, você vai ter um corte no processo de cuidado, você vai ter um limite. E a fronteira é o pedido, onde está o exame, onde está o profissional com o saber específico. E, se não houver a suficiência de recurso, há que se esperar por ele. Fatalmente, não há outra saída por isso. Nesse modelo tradicional regulatório defendido de acúmulo de demanda em cada uma dessas estações, né? Que tem fronteiras, que tem portões. Os ingleses enfrentaram isso no começo da organização do sistema de saúde deles. E para onde eles levaram a discussão? Eles levaram a discussão para o escopo. Escopo do quê? Da capacidade clínica daqueles que despenderão mais tempo pensando e produzindo cuidado. Então, o escopo do profissional médico, do enfermeiro e de outros profissionais que estão mais na horizontalidade do cuidado, no ambiente da atenção primária à saúde, no sistema de saúde inglês, ele teve que aumentar. Não teve saída. E para isso teve que haver uma fortíssima intervenção em aporte de capacidade humana para essas pessoas, discutir clínica de uma forma muito mais ampliada e multissítio. Eu não estou discutindo a clínica da atenção básica, eu discuto a clínica da integralidade daquele indivíduo. E aonde ele for, eu posso ir junto, eu posso ir participar do processo de tomada de decisão para o cuidado dele. Isso dá uma possibilidade de fluxo, de andar pela rede física, na direção, buscando o resultado em cuidado que se pretende, muito grande, dá muita possibilidade. Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Em São Bernardo, com o comando do professor Arada no processo regulatório, nós tomamos uma decisão que é simples, mas absolutamente disruptiva. Quando eu desempenhava a função de gestor de um hospital, nós combinamos com a regulação que uma eventual necessidade de segmento ambulatorial especializado, por exemplo, de um paciente que sai de uma internação por infarto agudo no miocárdio e ele precisa de um segmento de um cardiologista para viver mais e melhor no primeiro ano de vida pós-infarto, onde há a maior taxa de mortalidade específica para esse paciente. O segmento ambulatorial cardiológico não vai ser concedido por um fluxo de aguardar a consulta via atenção básica, porque isso já só vai gerar um estresse no sistema.
Mas ao dizer isso, eu não estou dizendo que a atenção básica vai ficar apartada do processo. Não, muito pelo contrário. Ela precisa vir me ajudar a decidir o jeito que nós vamos dar alta e a estratégia que nós vamos construir de continuidade do cuidado, com participação presencial dessas equipes muitas vezes na alta, mas a hora que acontecer essa alta de verdade, o paciente está saindo do hospital, ele sai com a consulta do cardiologista agendado. Porque ali eu preciso de um saber específico para garantir isso. Que aquela estratégia que nós utilizamos para poupar e salvar a vida daquele indivíduo naquele momento se transforme em mais e melhor vida para ele. E aí isso já vai gerar uma outra combinação. Como é que esse cuidado especializado garantido por um acesso a uma consulta, então você está vendo que eu não estou perseguindo o recurso, como é que isso vai se encontrar com a atenção básica para seguir a pauta de continuidade do cuidado? Já vou puxar uma provocação aqui para o Arada. Hoje, da forma como a maioria dos municípios se organiza, aqueles que se organizam, né, em relação à regulação, a gente faz regulação de acesso ou a gente faz regulação de oferta reprimida? Essa é uma questão complicada. Deixa eu até mudar aqui a posição. Não, infelizmente, isso tudo que nós estamos colocando é como se fosse uma imagem objetiva. Eu acho que existe uma heterogeneidade, existe uma diferença, melhor dizendo, entre as realidades de vários municípios e regiões de saúde. Mas hoje nós estamos muito mais correndo atrás dos problemas, né? Em cima dessa questão que você coloca como a demanda reprimida, que não é sinônimo de necessidade da população, a demanda é muito maior do que a necessidade, inclusive, porque a rede é fragmentada, porque nós precisamos melhorar a resolubilidade da rede como um todo, a resolubilidade tanto do serviço em si, da unidade básica de saúde, da atenção especializada do hospital, mas também a resolubilidade em rede. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. A regulação não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio, que deve ter como objetivo facilitar essa questão que Daniel coloca do acesso e da resolubilidade e a integração em rede. Não é uma linha de cuidado, na verdade é uma rede de cuidado que a gente deve trabalhar, com as devidas responsabilidades e atribuições, né? Algumas comuns, outras específicas. Mas este ponto, acho que estamos no caminhar, mas acho que no contexto atual temos riscos de que tenhamos retrocesso nesse processo, não só da regulação, mas da concepção de um cuidado em rede, né? Daniel, já devolvendo para você a batata quente, já que a gente está tocando em assunto polêmico, quando a gente tem esses regramentos, né, frágeis e fazem o gestor acabando fazendo essa opção, né, de trabalhar o incêndio e resolver as filas que se apresentam como se aquilo fosse a gestão do sistema, isso traz uma série de repercussões do processo de cuidado, como o Arada trouxe, né? Esse paradoxo que tem entre uma regulação, a concepção desse processo regulatório, né, e todo o regramento que vem por trás dele, com o conceito de coordenação de cuidado, que eu acho que a experiência que você traz do ambiente hospitalar, dos hospitais que você teve a oportunidade de dirigir, e principalmente dessa vivência que você tem de Ministério da Saúde enquanto urgência e emergência, eu acho que você tem muito para contribuir com essa questão, né, dessa tua visão de um processo integral de coordenação de cuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa questão, né, do arcabouço regulatório, do regramento, dos protocolos de acesso, o quanto que isso repercute no processo de coordenação de cuidado e o que poderia, do ponto de vista prático, na tua visão, ser feito. Eu diria o seguinte, a regulação é sim uma atividade meio. Só que ela é uma atividade meio cerebral, de fato, influenciada por múltiplos vetores de força e essencialmente vetores de força sobre área, logo de pressão mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? A regulação sofre influência do agir leigo, do conhecido paciente, ela sofre influência do agir profissional, e aí eu estou falando para a regra, para Estado, ela sofre influência do agir político, também tem um arcabouço legal rígido dela, que é a autoridade sanitária fazendo regulação. Então, é um cenário de relação micropolítica, de encontro de vetores de força, mas que precisa produzir acesso para cuidado integral em tempo oportuno. Então, veja o desafio que é isso. Agora,
O que eu senti nesses últimos 10 anos? Acho que nós fomos ousados o suficiente na experiência que nós três vivemos para entender que a construção da regulação contemporânea, então não estou falando de visão de futuro, porque inclusive isso me incomoda um pouco, porque parece uma postergação de alcançar coisas que são tão necessárias, né? Então, mas a construção da visão de uma regulação contemporânea precisa ser produzida entre um equilíbrio, e aí a depender do desafio, precisa porcionar direitinho esse equilíbrio, mas um equilíbrio de pensar e agir entre a regulação, lugar, regulação, e serviços de saúde, lugar, serviços de saúde, que estão formando essa rede. Em dois universos que são muito distintos no meu ponto de vista, e acho que isso também, apesar de ser simples pensar, mas acho que é uma coisa que não está resolvida na escala que precisamos resolver para o país, que é o universo da urgência e emergência, com o seu tempo, com o seu movimento, com a sua necessidade, e o universo do cuidado de agudos ou de um cuidado eletivo, que também tem seus tempos, movimentos, necessidades e armadilhas, né? Um não é mais importante do que o outro. Eles têm desafios em tempos e intensidades diferentes. Ao você ter a coragem de fazer o agir regulatório se encontrar com o lugar da produção do cuidado, você vai podendo temperar e dosar o que, para quem, quando, de que forma, né? E acho que também entender e ter coragem de produzir uma agenda de prioridade, porque quem tem muitas não tem nenhuma, para entender, de acordo com aquela necessidade de saúde, que processo mesmo você vai precisar aperfeiçoar. Seja na lógica do trabalho em saúde, da capacidade humana em saúde, do recurso físico que tem na rede. Como fazer isso se encontrar, mas não esperar o ideal para começar a fazer. Acho que também nós vivenciamos isso, né? Ir fazendo em ato, produzindo as conexões de serviço em ato, e permitindo que a regulação, com o seu ato de observatório, nos ajude a fazer os ajustes finos, do bom contato dos serviços, né? Nós, lá nessa experiência na região metropolitana de São Paulo, que é São Bernardo do Campo, fizemos uma aposta muito objetiva. Quisemos, como quem quer ar para respirar, produzir uma conexão real entre a atenção básica e o hospital, e uma conexão real entre o componente extra-hospitalar da urgência e emergência e o hospital. E nós não conseguimos fazer tudo, mas eu acho que nós produzimos possibilidades que merecem ser visitadas, que merecem vir para lugares como esse para a gente poder discutir. Acho que só uma contribuição que eu quero dar, que é o seguinte: esse encontro também entre regulação e serviço para pensar como produzir essas conexões, também nos dá uma possibilidade de construir um conceito do que é resultado. Porque senão a gente vai para o lugar comum do resultado, que é o resultado é permitir que o paciente faça todas as tomografias que ele não conseguiu fazer até aqui. Que ele acesse todos os especialistas que ele não conseguiu acessar até aqui. Eu não sei se entregar isso é produzir cuidado. Tenho as minhas dúvidas. Acontecem coisas que a própria imprensa foi capaz de analisar, que é eu ter a imagem tomográfica e o laudo na minha mão, e possibilidade zero de levar isso para um ambiente de discussão para discutir o próximo passo do cuidado. E ao fazer isso, eu não estou sendo irônico e nem criticando esse desespero do gestor de ter que ofertar e fazer um gesto na direção da demanda reprimida. Mas é uma escolha fazer isso. E como qualquer custo de oportunidade, eu seria mais cauteloso em pensar se esse é mesmo o que a gente precisa dizer que é resultado, né? Construir o senso de saúde, né? Porque é uma responsabilidade do gestorista, ele está participando da construção do que é saúde para a população. Então, pego o meu exame, pego o laudo na mão e estou saudável? Vou viver mais? Vou viver melhor? E ao dizer isso, não estou dizendo que tem solução fácil, estou dizendo que a gente precisa cuidar para dizer qual é a primeira etapa, qual é a primeira intervenção na direção do que a gente acha que é resultado em saúde, né? Acho que existe uma outra questão também, no sentido de que regulação não é para atender toda e qualquer demanda gerada nos serviços ou pelos profissionais de saúde. É papel da regulação, sim, também, e da gestão, qualificar este cuidado, né? E hoje existe uma dimensão também da questão do produtivismo e do tecnicismo da saúde, regido por uma forte demanda de mercado, não necessariamente uma demanda de cuidado, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, porque senão a demanda sempre vai ser muito aquém da real possibilidade de que a gente atenda essa necessidade. O outro ponto é que podemos ter
30, 50 pessoas que têm necessidade de um determinado tipo de ação de saúde e procedimento. Como é que a gente qualifica essa questão no sentido de equidade, seja do âmbito social, mas principalmente também do âmbito de necessidade clínica, epidemiológica, de gravidade, de risco de vida? Este é um papel também da regulação, que não pode ser burocratizada, não pode ser só um processo administrativo, mas tem que ter essa interlocução, porque quem melhor pode definir esse ponto é o trabalhador que está na ponta, é o profissional que está na ponta. Né? A provocação que eu fiz, acho que esquentou bem a conversa, e eu quero aproveitar para colocar para vocês algumas coisas, né? Até para a gente manter viva essa discussão. Em várias falas de vocês, acho que tanto sua quanto do Daniel, a gente tocou no conceito das redes de atenção, dos múltiplos itinerários, que não dá para burocratizar. Só que o principal instrumento hoje de regulação de acesso, infelizmente, ainda é o bom e velho papelzinho do referência e contra-referência, que acaba sendo a política do au-au, né? Eu vou lá e o cardiologista, e aí eu queria discutir com vocês como que o profissional da ponta pode mudar esta realidade. Como ele torna este instrumento, que foi idealizado de uma forma, num instrumento real de mudança da prática de cuidado dos pacientes sob sua gestão de cuidado ali. Acho que esse ponto que você coloca do au-au, inclusive, tem um ponto grave, que muitas vezes, em muitos serviços, a gente coloca essa responsabilidade de agendamento ou de conseguir determinado tipo de procedimento em cima do usuário. E o sistema muitas vezes se exime. Então, dou o papelzinho para o cidadão usuário e ele tem que se virar para encontrar um determinado procedimento, chegar num determinado hospital às 4 horas da manhã para conseguir a senha. Isso é tudo que nós não queremos, mas ocorre na vida real. Essa questão, então, da referência e contra-referência, ela vai muito além da questão da regulação de acesso, mas ela tem que ser precedida por essa questão da regulação da atenção à saúde. Quais são as referências de serviço e que tipos de procedimento ela coloca? Na medida em que a maior parte dos municípios no Brasil são de pequeno porte. Mais de 50% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, tá certo? Então, não dá para querer que todo município seja autossuficiente. Há, portanto, a necessidade de uma lógica de trabalho regional. Os estados, as secretarias de estado, têm um papel fundamental também nesse processo para trabalhar numa lógica de complexo regulador. E não trabalharmos também numa lógica de lista de espera. Né, de fila de espera, né, mas trabalharmos numa lógica de lista de acesso. Né? E, nesse sentido, esta regulação, ela então tem que ter essa conformação. Mas, acima de tudo, nós temos que trabalhar, volto a frisar, na questão da gestão da clínica. Nós temos que ter uma maior resolubilidade em todos os pontos da rede, porque se a resolubilidade é baixa, você acaba encaminhando questões que não teriam necessidade de encaminhar e justamente aqueles cidadãos que têm maior necessidade acabam entrando na mesma fila. Né? E esse é um problema sério que a gente tem. O outro problema, então assim, temos que ter referência, mas não da forma como ela está muitas vezes organizada. Segundo ponto, nós não temos a contrarreferência na maior parte das vezes. Com exceção, por exemplo, nós fizemos vários desenhos, várias tentativas que acho que algumas deram sucesso, muitas deram sucesso em São Bernardo, outras não. Essa questão, então, da responsabilidade do profissional, independente de estar no ambulatório de especialidade e na atenção básica no hospital, de trabalhar nessa concepção de rede. Vamos combinar também que não é só uma questão do médico, né? É da equipe que está lá na unidade básica de saúde, né? Então, como é que a gente faz o processo de transição da alta hospitalar para a rede, seja na atenção especializada, no ambulatório, seja na unidade básica de saúde? Nesse aspecto, inclusive o Daniel acho que pode complementar, que existem dispositivos e vários deles nós conseguimos implantar lá em São Bernardo, né, Daniel? E aí, no caso, era uma rede com 4 hospitais, com perfis complementares, a oportunidade de fazer um serviço hospitalar de alta complexidade. Uma coisa que me chamou muito a atenção é dentro do hospital um necessário aperfeiçoamento e ganho aquisitivo de capacidade clínica do profissional do hospital. Aí eu estou falando de medicina interna, certo? Sim. Que serve para crianças, adultos e idosos. Quer dizer, hoje, o
processo de formação da competência médico e enfermeiro dentro do Brasil está de um tal nível, tem um tal nível de fragmentação, que eu não consigo enxergar prioridades clínicas, seja para eu executar prevenção de fato, principalmente sobre doenças crônicas e não transmissíveis, estou falando de hipertensão, diabetes e suas repercussões multissítios em órgão-alvo, que é o assunto da Organização Mundial de Saúde. Hoje, estava em agosto reunida em Montevidéu, num congresso mundial para discutir DCNT, porque é isso, as doenças crônicas não transmissíveis que vão matar as pessoas. Mas a hora que você vai para o cerne da discussão, eles estão discutindo exatamente isso. Capacidade clínica do profissional de saúde, certo? E aí a hora que eu olho para a nossa capacidade clínica instalada, e vou olhar isso na atenção básica e não olhando para o clichê, seria o lugar onde nós deveríamos ter mais capacidade clínica instalada. Aonde essa dupla médico e enfermeiro, vou olhar o sistema de saúde cubano que eu visitei, precisaria ter um máximo da capacidade clínica desse sistema e dessa rede, no sentido de conseguir auscultar, percutir a prioridade clínica para a gestão daquele projeto terapêutico singular, certo? Se eles não o fizerem, dificilmente quem tiver no sistema uma interação mais vertical com o paciente, dificilmente essa interação vertical vai ser capaz de ter um olhar mais panóptico sobre a prioridade desse projeto terapêutico em curso. E a gente segue não querendo enxergar que nós não produzimos a máxima de 78 no Cazaquistão e Alma-Ata. Nós não estamos resolvendo 85, 90% dos desafios de cuidado que estão nos lugares em que nós encontramos as pessoas que cuidamos mais próximo da casa delas. E aí eu não quero levar essa discussão para o lugar comum da discussão, que esse é outro problema nosso. Essa frequência de colocar o problema no colo da atenção básica e dizer assim, mas a atenção básica não faz o que tem que fazer. Se a atenção básica brasileira, por escopo, tem conseguido resolver de 45% a 50% dos problemas que estão ali, e a gente quer uma expansão de possibilidade de resultado, isso, no meu ponto de vista, passa por uma discussão. Estratégia de formação de capacidades humanas, mas isso não pode parar por aí. Quer dizer, o Mais Médicos é mais do que isso. Também tem uma estratégia de formação de recursos, mas veja, precisamos ter um compromisso e uma discussão muito ancorada em ampliação de capacidade clínica. E aí eu não estou falando de clínica médica, não estou falando de pediatria, não estou falando de ginecologia, não estou falando do lugar formal, estou falando o que é clínica ampliada, o que é medicina interna, cuidado ampliado, cuidado integral, nesse lugar que é a atenção básica. Se eu quero alcançar mais que 50% do resultado estimado. Pegando esse gancho, Daniel, eu queria saber tua opinião, né? Porque existe uma panaceia quando a gente fala sobre a importância de protocolos, né? E aí a gente acaba, às vezes, caindo no lugar comum, né? E o protocolo acaba virando aquele instrumento apoiador de copos ou de forro de gaveta, né? Qual que seria a importância real do protocolo e o movimento, né? Para os médicos que estão e os profissionais de saúde que estão nos vendo, como que ele pode se posicionar, né? Porque a gente falou aqui em várias questões que foram apontadas, tanto por você quanto pelo Arada, da importância da gente olhar desfecho, da importância da gente estratificar risco, né? É assustador a gente pensar que a gente está aí em 2017 para quase 2018 e nós estamos aí com vários municípios que sequer usam Framingham. Como que a gente sai do lugar comum de um protocolo clínico de gaveta para um protocolo técnico gerenciável, vivo, que faz sentido e que, de uma certa forma, cria essa estratificação que o Arada colocou, que torna uma fila de espera numa fila de acesso, onde a gente tem critérios de prioridade e tudo mais? Num cenário real para o país de quádrupla carga de doença, quer dizer, nós estamos num cenário de reemergência de doenças infectocontagiosas que deveriam estar sob controle, como sífilis, por exemplo. Certo? Vivemos uma epidemia de sífilis nas principais regiões metropolitanas do país e estamos cuidando disso de uma maneira muito displicente, no meu humilde ponto de vista. E vendo outros fenômenos, que doenças emergentes em regiões não endêmicas. Então, estamos na beira, na franja de ver uma urbanização de febre amarela, certo? Então, é um cenário que assim, nós precisaríamos estar com uma capacidade instalada humana hoje completamente diferente para responder a isso.
Porque ter medida de agora vamos fazer o bloqueio vacinal e fechar os parques, isso é a primeira linha de defesa, mas vamos lembrar que tudo trabalha na lógica do queijo suíço, né? Não sei se a próxima fatia o furo vai estar alinhado e o dano vai passar. Entrando especificamente na questão do protocolo e do aspecto de panaceia do protocolo. Olha, eu vejo que ele tem uma função central inicial de desenho e formalização de um processo organizado, mas esse processo não foi organizado só para eu provar que ele está organizado. Ele foi organizado para eu alcançar um resultado específico em saúde, que não é meu, é nosso, que não sou eu que vou, vamos, um time, múltiplos saberes. O protocolo precisa refletir isso, porque o protocolo, diferente da diretriz, caro colega, você que está acessando aí as diretrizes da Associação Médica Brasileira, do CFM, a diretriz ela está olhando para a medicina baseada em evidência, mas está muito na lógica do que a ciência está produzindo para responder um o quê. O protocolo não é isso, o protocolo é como. Então o protocolo não é só do médico, o protocolo é da equipe, mas é o como para buscar um resultado, certo? Então ele só é a sistematização em papel ou em meio magnético de como nós todos juntos, etapa a etapa, vamos produzir esse resultado. Aqui onde nós estamos e nas conexões que estão produzidas para que a gente possa conseguir fazer isso. E é óbvio que ele apoia o processo regulatório, porque ele também dá uma dimensão para a regulação, quase que de projeção, aonde estarão os principais gargalos ante ou contra a capacidade instalada que eu disponho. Isso vai me inspirar. Preciso ter mais capacidade instalada em parceiros fora daqui? Como farei para administrar isto? E em alguns lugares que a discussão está, vamos dizer, 30 anos na nossa frente, porque tem 30 anos mais de experiência, os protocolos em algum momento permitem você criar até uma métrica que conversa com o resultado. Então, por exemplo, os ingleses discutem que esperar mais do que 4 meses ou 120 dias por uma cirurgia eletiva é um problema para o sistema. Isso, de fato, entrega resultados para viver mais e melhor muito precários, certo? Hoje a gente não consegue ter uma visão nacional do que seria isso, porque não porque as filas são maiores ou menores, não é essa a discussão. Protocolo não para certificar ou para receber a dragona e o broche de ouro. É protocolo para produzir melhor cuidado. E ele também não é uma garantia de produção de melhor cuidado. Isso. Produzir melhor cuidado é um agir de uma conexão de indivíduos. E eu não estou falando só do profissional de saúde, estou falando de quem precisa ser cuidado também, né? Então a gente precisa fugir desses falsos dilemas e dessas armadilhas, porque senão parece que é só a gente produzir tudo que está faltando de protocolo, colocar eles nas prateleiras e as coisas vão acontecer por osmose, certo? Por melhor que seja o protocolo, ele tem um limite, né, de atuação. E o protocolo, tão importante quanto ser um bom protocolo, é a forma como ele é construído, a forma como ele é elaborado. Há que se ter todo um processo dialógico, desde o profissional que está na rede até a gestão. Assistência farmacêutica, né? A questão da vigilância epidemiológica, enfim, todos esses processos devem estar incluídos. Ou seja, não deve ser um protocolo de hipertensão arterial da atenção básica, um protocolo de hipertensão arterial do cardiologista ou do nefro e do hospitalar. A gente tem que trabalhar dentro dessa concepção, claro que tem especificidade de cada área, mas dentro do processo da linha de cuidado e que garanta a integralidade. Não só a questão prescritiva do medicamento, o diagnóstico, mas desde a questão da promoção da saúde, proteção, até a questão do diagnóstico, tratamento e reabilitação. Não existe um protocolo ouro que valha do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. Vai depender muito da realidade e da necessidade de cada local. Necessidade epidemiológica, necessidade de vulnerabilidade, possibilidades também, fatores de proteção. Parto da necessidade. Qual é a capacidade instalada? Tenho que fazer uma programação para isso. E aí sim a questão da referência e contra-referência deve atuar. Onde eu não consigo resolver, no município, na região, para que outros locais eu vou ter que também fazer essas referências. E eu vou constatar que tem vazios assistenciais. A regulação deve constatar essa questão para, inclusive, dimensionar um plano de investimento, né, na questão da necessidade daquele município, daquela região, daquele estado. Por isso que tanto a questão da elaboração de uma planilha de referência e contra-referência não pode ficar só com a área de regulação, assim como
os protocolos inseridos nas linhas de cuidado e levar em consideração que há necessidade, em muitos desses casos, de projetos terapêuticos singulares. Né? O protocolo em si não resolve todas as questões. A micropolítica do projeto terapêutico singular sim é que vai fazer a diferença, né? E não sermos pura e simplesmente prescritivos. Até porque, né, Arada, eu acho que até para a gente pensar na lógica, né, da estratégia de saúde da família, o paciente que está naquela fila, ele é de um território, né? Isso. Então ele precisa ser abordado na sua lógica integral, com todos os determinantes de saúde que o acometem no dia a dia, não como um número, né, numa lista de espera. Eu acho que isso que você toca, eu acho que é central para quem está nos assistindo perceber, de fato, que, na verdade, o que a gente precisa é não esquecermos que estamos falando de gente, né? Isso. Não esquecemos que nós estamos falando do seu João, da dona Maria, que está inserido numa vida que tem as suas relações e que isso precisa ser abordado de uma maneira integral. Para a gente já ir caminhando para o nosso término, acho que se a gente ficasse... Já? O que é bom, né? O que é bom a gente passa rápido, mas até para a gente fazer um fechamento, né, para o pessoal, e acho que a gente gosta desse assunto, então a tendência é que a gente queira falar muito tempo. Mas para a gente poder falar um pouquinho de perspectiva, né? Acho que quem está nos assistindo está vivendo uma realidade que ela é heterogênea. Tem municípios que estão mais estruturados, tem municípios que estão menos estruturados, mas todos os trabalhadores que estão na atenção básica hoje vivem uma realidade que ela é muito dura. Né? Ela pode ser mais dura ou menos dura, mas ela não deixa de ser dura. E acho que existem inovações que abrem, né, num cenário de tecnologia, num cenário de gestão, e que são um certo alento, né, para essas pessoas. Acho que a gente tem tecnologia de teoria de filas, que está sustentando uma série de questões de gestão de fluxos. A gente tem sistemas que estão olhando a informação e permitindo que a gente faça gestão de fluxo e não de agenda, e não de demanda reprimida, e políticas de mutirões que muitas vezes resultam, como o Daniel bem colocou, em resultados de rua sem saída, né? A gente sai de um gargalo para cair em outro. Eu queria que vocês pudessem fazer uma fala a respeito desse prognóstico. Né? Como que essas tecnologias estão aparecendo, como que isso se apresenta, como que a gente pode olhar para isso de uma maneira menos pessimista, num médio e longo prazo, enquanto gestão. Eu acho que a gente vai precisar ser ousado, e aí eu vou permitir bater nessa tecla, porque acho que nós temos mais alguns anos pela frente de colaboração para tentar fazer para o sistema, então acho que enquanto eu tenho energia eu vou tentar gastá-la com ousadia. A gente vai precisar ser ousado para estressar o modelo nacional predominante de regulação que gera um efeito colateral muito ruim para a regulação, que eu chamo de efeito ilha. A regulação fica um lugar físico, isolado dentro do sistema, curva de rio, tudo para nela, qualquer embrólio de projeto terapêutico, você não sabe quantos laços tem no nó, a regulação acaba tendo de ficar responsável, às vezes sem ter um pacto claro de como fazer o deslinde de projetos terapêuticos que têm mote, que têm objetivos semelhantes, e aí eu estou gerenciando o fluxo, o andar, o caminhar desse projeto terapêutico, e não o próximo gargalo, o próximo recurso, né? Então, e aí, ao dizer que nós vamos ter que ter a ousadia de estressar esse modelo, que não é, de novo, não estou fazendo uma crítica maniqueísta ao modelo, que essa é outra bobagem, porque ele funcionou muito bem. É melhor ele do que cenários que ainda existem no Brasil, que, aliás, acho que isso o Ministério da Saúde me oportunizou. Eu nunca vou esquecer na minha vida que tem um outro ABC no país, que é o Complexo Insular Afuá, Breves e Chaves, no Amazonas, que está na divisa entre o Pará e o Amapá. E as pessoas precisam pegar 6 horas de barco para sair desse complexo insular e descer em Macapá, com uma cidade com o SUS precarizadésimo, com um monte de problema e um monte de gente querendo acertar. Mas veja o que eu tô querendo te dar a dimensão. Essa regulação tradicional ela é capaz de entregar também bons resultados, mas para a gente dar um passo a mais, para a gente ter possibilidade de sobreviver num cenário com melhores resultados em saúde, a regulação vai ter que ser assunto dos serviços e dos profissionais de saúde também. Ou seja, eles terão que ser protagonistas do processo regulatório também. Eu vivi junto com a regulação e o time de regulação do São Bernardo a experiência de
trazer para um cenário de regulação de urgência e emergência a figura dos núcleos internos de regulação intra-hospitalares, que é a inteligência médico e de enfermagem, protegendo e aperfeiçoando e observando os pactos regulatórios e os caminhos que os pacientes percorrem nesse pacto, seja entrando, sendo cuidados e saindo do hospital, implicando o hospital necessariamente com uma responsabilidade que é dele também e é intransferível, com o pensar, agir de como produzir esse cuidado depois da porta. É papel do hospital ajudar a matriciar esse pensar, este cuidado. Isso é produção de conexão. Agora veja, tem uma instância regulatória dentro do hospital também, que não é a decisão suprema, muito pelo contrário, ela necessariamente precisa prestar contas para a instância regulatória do sistema. Ela só vai operar o pacto, garantir que o pacto e o contrato aconteça em favor do resultado para o paciente. Mas, de qualquer forma, é uma disrupção para o modelo tradicional, porque você acaba desdobrando, molecularizando alguns pontos de tomada de decisão, para que essa decisão ocorra mais próximo fisicamente do paciente mesmo. Que significa que a chance que ela tem de medir a temperatura e fazer essa decisão mais a quente aumenta. Mas ela não faz isso desgarrada do pacto, acho que isso precisa ficar claro. Mas não deixa de ser um modelo disruptivo. Mas, de novo, vou voltar para um cenário. A gente vai precisar fazer uma aposta em capacidade médica e de enfermagem para ajudar a fazer isso. Claro que a gente já tem algumas coisas instaladas, quer dizer, os plantões controladores de grandes hospitais já tem uma matéria-prima muito rica ali para a gente aperfeiçoar isso, transformar o portão aberto e fechado num processo regulatório. Estou decidindo o que precisa mesmo, como eu viabilizo e em que tempo. O que não consigo, me reporto a quem para viabilizar, certo? Menos sim, não. Então, eu acho que a hora que eu olho, eu penso em soluções que estão mais próximos do nosso braço e eu pensaria nisto, né? Lembrando nesse detalhe, né? Acho que é uma outra coisa que eu queria... A gente precisa fugir de um lugar comum que a gente cai ao pensar o SUS, que é esse raciocínio paulistanocêntrico para o SUS, né? O Brasil não é São Paulo, mas não é mesmo. E a gente vai precisar compreender que a imensa maioria das soluções que nós produzimos, nós pensamos para a escala e para o que já está instalado na Catalunha brasileira. Isso pode dificultar que a gente consiga algum ganho, alguma melhoria. Permitir a transição da zona do péssimo para a zona do ruim, porque tem isso, precisa admitir que tem. E existe uma diferença entre o péssimo e o ruim. Só quem já se deparou com o desafio de gestão real fora da mesa sabe que produzir a transição do péssimo ao ruim é necessária e precisa ser feita, né? O regular não vai sair do péssimo para o regular. Precisa viabilizar esses pequenos ganhos, né? No processo da regulação avançar, depende do avanço do Sistema Único de Saúde e das políticas públicas no país. Então, a primeira premissa que a gente tem que partir é de que saúde não é bem de consumo. A premissa é saúde é direito de cidadania. A partir desse ponto, a gente tem que ter ações, então, desde que sejam da macropolítica, investimento, maior financiamento, né? O trabalho na questão de tecnologias duras, equipamentos, trabalhar no processo dos sistemas, dos protocolos, etc. Mas, acima de tudo, acho que a gente tem que trabalhar hoje, investir muito na questão da micropolítica, na rede. Trabalhador que está na ponta. E acho que assim, é o médico, é o enfermeiro, mas também é o administrativo, é o trabalhador administrativo, é o agente comunitário de saúde. É imprescindível para a gente qualificar, por exemplo, a lista de espera de determinadas áreas. É inconcebível termos lista de espera com 2 anos de espera, por exemplo. Muitos desses pacientes não têm mais necessidade, ou porque conseguiram por outra via, dadas as várias dimensões de regulação, como o Daniel colocou. O usuário faz o seu mix de regulação, né? Existe a regulação nos outros níveis que o Daniel já colocou. Mas acho que nós que militamos no movimento sanitário, temos que ter este compromisso de, por meio da regulação, né, garantir um maior acesso à população, tendo mais conectividade. Mas não adianta ter todos esses equipamentos se não tiver a relação interpessoal entre um processo de diálogo entre a equipe e os cidadãos usuários, né? Não ter a responsabilidade no território. E aí fazemos o tensionamento, né? Fazemos as proposições. Acho que cada trabalhador é ator
e autor nesse processo. E só com esse grande movimento é que a gente vai conseguir avançar, principalmente em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, né? De congelamento, de recursos, e uma série de questões aí que eu acho que não é o mote dessa discussão, mas que eu vejo com muita temerosidade no risco de que possa haver retrocessos, inclusive. Mas nós não podemos aceitar. Eu acho que a gente pode se preocupar, a gente pode entristecer, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode desistir dessa questão. O Sistema Único de Saúde é um bem público, é um bem da população, da sociedade brasileira. Acho que é isso. E acho que respeitando cada fio de cabelo branco que tem na cabeça do Arada, eu acho que a gente precisa lembrar para os colegas que nos assistem, lembrando também ao saudoso professor Gilson Carvalho, que militou nessa frente, nos abasteceu e nos alimentou de informações que foi um garimpo, foi uma obra de vida dele, né? Nós vivemos em um sistema de saúde que gasta 9% do PIB com saúde, porém, diferente de qualquer outro sistema de saúde que tem esse número, que é considerado isoladamente um número equilibrado, no mundo inteiro, 80% dessa despesa é uma despesa de origem pública, em qualquer sistema que a gente encontre, né? Só que no nosso caso, a gente tem uma situação de 40% de aporte público com 60% de aporte privado. É uma relação de 100 bi, em média, ano, vindo dos cofres do Ministério da Saúde, da tributação brasileira, e quase 400 vindo da operação privada, do bolso do indivíduo, ou então da contratação de operadoras de plano de saúde. Isso dá um pouco da tônica de como... por que mesmo nós não alcançamos em escala e desenvolvemos esses modelos que a gente gastou tempo incubando? Não é possível desenvolver isso sem a força e o braço muscular, que é recurso. A questão não é não saber o que fazer, falta possibilidade falta recurso, meio para. Isso está na cena, e esse cenário não melhora. A correção inflacionária IPCA de um orçamento com a característica que ele tem, que o próprio setor privado reconhece, calculando os seus índices de inflação, que dão 1,5, 2 vezes a variação inflacionária padrão, isso recorre sobre a administração pública. Claro que nós gastamos, por evento, muito menos comparativamente, e isso é muito interessante. Nós deveríamos ser uma boa fonte atrativa de investimento. Porque, por evento, eu vi agora, ontem, tá? eu vi um artigo aqui da casa discutindo... o tratamento de câncer de pulmão, um esforço associado na Universidade de São Paulo com a Universidade Federal de São Paulo, o tratamento inteiro de uma neoplasia de pequenas células, um câncer grave de pulmão, custando de ponta a ponta menos de R$3.000. Esse número, num cenário de produção privada, esse número não existe, ele seria 300 vezes maior. A despesa final na operação privada, na operadora e no prestador, ela é 30 vezes maior do que essa, por uma série de questões que estão na agenda da discussão do complexo industrial da saúde e da prestação de serviços de saúde brasileira, que acho que também não é lugar, mas é uma outra discussão interessantíssima para a gente fazer. Então, de novo, tem um aspecto de não produzirmos inovação com resultado para um aspecto de viabilidade financeira que está dada. Saúde é assunto de cidadania, logo precisa ser assunto estratégico e de segurança nacional do Estado. E o Estado tem faltado de maneira acumulativa para propiciar esses aportes para a inteligência que está instalada, o que, no meu ponto de vista, é um desperdício lamentável. Eu acho que a gente está chegando aí no nosso limite. Queria, primeiro, agradecer a presença de vocês. Acho que foi enriquecedor o nosso bate-papo. Para você que está nos assistindo, a gente preparou essa atividade e a gente espera aí que você possa ter aproveitado o máximo que você pôde. A gente espera que você tenha saído com muito mais perguntas do que com respostas, porque isso significa que a atividade foi boa, e que você possa levar essas suas perguntas e essas suas indagações para a tua vida e para o fórum, que faz parte do teu curso. Traz isso para o teu tutor, gere essas perguntas, construa esse posicionamento para que vocês possam enriquecer ainda mais e enriquecer toda essa trajetória do curso. E fazemos um convite para que vocês possam estar conosco em outros espaços dessas conversas. Espero que com o Arada, espero que com o Daniel e com tantos outros amigos e profissionais aí de alto grau e alto gabarito que o SUS tem aí para
para ser herói, né, de resistência, como o Arado e o Daniel bem colocaram. Um abraço para todos e a gente se vê por aí. Até mais.